E vamos ao nosso giro de notícias. Hoje é dia 30 de janeiro. Acidente. Colisão entre avião comercial e helicóptero militar em Washington, nos Estados Unidos, deixa pelo menos 28 mortos. 60 passageiros e 4 tripulantes estavam a bordo do avião e 3 soldados estavam no helicóptero militar. O acidente foi na noite de ontem, quarta-feira. O jato da American Airlines saiu do Kansas em direção a Washington, enquanto o helicóptero fazia um treinamento militar. Foi na hora do pouso do avião comercial que o acidente aconteceu. O voo da American Airlines, com 64 pessoas a bordo, colidiu com um helicóptero militar em treinamento perto do aeroporto Ronald Reagan. 28 corpos já foram resgatados e as causas do acidente ainda não foram determinadas. Em comunicado, a empresa informou que está colaborando com as investigações. Por causa do acidente, todos os pousos e decolagens foram suspensos no aeroporto Ronald Reagan. O terminal fica a apenas 6 quilômetros do centro de Washington, onde está a Casa Branca. Patinadores dos Estados Unidos e da Rússia estão entre os passageiros do avião que colidiu com um helicóptero militar em Washington. A patinação artística dos Estados Unidos confirmou a informação. Também estavam no avião os campeões mundiais russos Evgenia Shishkova e Vadim Naumov. A aeronave levava atletas, treinadores e familiares que estavam retornando do campeonato de patinação artística dos Estados Unidos, no Kansas. Em comunicado, o representante dos atletas falou, abre aspas, estamos devastados por esta tragédia indescritível e temos as famílias das vítimas nos nossos corações, fecha aspas. Ina Volianskaya, uma ex-patinadora que competiu pela União Soviética, também estaria a bordo. Ela é treinadora do Clube de Patinação Artística de Washington. De acordo com as autoridades americanas, não há sobreviventes do acidente. Não há informações se os corpos dos patinadores já foram encontrados. O avião com 64 pessoas, entre passageiros e tripulantes, saiu do Kansas, estava a caminho de Washington quando se envolveu numa colisão aérea com um helicóptero do Exército dos Estados Unidos. A chefe do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos chama venezuelanos de sacos de lixo. Em entrevista, Kristi Noem disse que americanos querem esses sacos de lixo fora. A secretária revogou o status de proteção para venezuelanos do país, ou seja, eles também estão na mira da polícia para serem deportados dos Estados Unidos. Quando Biden estava no poder, ele havia prorrogado proteção para 600 mil venezuelanos para que eles continuassem vivendo e trabalhando nos Estados Unidos. Mas Trump acabou com a permissão de permanência temporária concedida a imigrantes não só da Venezuela, mas também de Cuba, Haiti e Nicarágua. O republicano ordenou operações de buscas de imigrantes, o que já resultou na prisão de centenas de pessoas. Trump prometeu expulsar primeiro os imigrantes em situação irregular com antecedentes criminais. Mas muitos não têm antecedentes criminais. Mas, segundo a porta-voz americana Karoline Leavitt, o governo considera criminoso qualquer pessoa que tenha entrado ilegalmente nos Estados Unidos. Muitos desses imigrantes são latino-americanos que fugiram da pobreza e da violência para tentar a sorte nos Estados Unidos. Trump diz que vai transformar Guantánamo em prisão para imigrantes. O presidente dos Estados Unidos disse que a prisão em Cuba, controlada pelos americanos e que se tornou símbolo de violação dos direitos humanos, vai receber até 30 mil criminosos ilegais. Só que essa prisão já recebeu criminosos como terroristas. Guantánamo se tornou célebre durante a campanha de guerra ao terror, criada por Bush entre os ataques de 11 de setembro de 2001. Há incontáveis relatos de tortura de prisioneiros, incluindo a prática do waterboarding, o ato de forçar a cabeça de um suspeito em água até quase afogá-lo para forçar uma delação. O Guantánamo foi usado em 2002 pelo então presidente Bush e recebeu muitos suspeitos de terrorismo, cerca de 780 presos desde sua criação, sendo que 15 permanecem lá.
E Donald Trump diz que existem 30 mil leitos em Guantánamo para deter os piores criminosos ilegais que ameaçam o povo americano. Foi a declaração do presidente na Casa Branca. Ele disse que só mandando essas pessoas para lá e não de volta aos países de onde vieram para que elas não voltem aos Estados Unidos. Uma ordem executiva foi emitida nesta quarta-feira, orientando o Departamento de Segurança Interna e o Pentágono a preparar a prisão americana de Guantánamo. O Brasil segue com o segundo maior juro real do mundo após a alta da Selic. A taxa projetada para os próximos 12 meses é de 9,18%, segundo dados da consultoria Moneyou. O país fica atrás só da Argentina. O Brasil manteve o segundo lugar no ranking global de juros reais, quando é descontada a inflação. A taxa do Brasil anualizada projetada passa a ser de 9,18%, depois da alta de 1 ponto percentual da Selic feita pelo Banco Central nesta quarta. O país só fica atrás da Argentina com taxa de 9,36%. A projeção levou em conta a análise de 40 países considerados os mais relevantes no mercado de renda fixa. O Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, é o responsável por definir a taxa básica de juros brasileira. O Brasil continua na quarta posição no ranking de maiores juros nominais em relação ao levantamento de dezembro. A lista considera os principais países com mercados desenvolvidos. Alerta de chuva extrema na Defesa Civil no celular da população vira meme. O Rio recebeu pela primeira vez um alerta extremo da Defesa Civil por meio de localização do celular. Uma mensagem que chegou fazendo muito barulho, como se fosse uma sirene, um alerta, e deu um susto em muitos cariocas que estavam com o celular na mão ou bem pertinho. É lógico que isso virou meme sobre um temporal que chegou, mas nem foi tão catastrófico assim, apesar de terem tido casos isolados de desabamentos e alagamentos em algumas regiões do Rio. É lógico que a intenção da prefeitura foi boa, montou um esquema especial, mas ocorreram principalmente pancadas isoladas. Aí a ironia tomou conta das redes sociais. Veja alguns dos memes criados pelos criativos internautas. Olha só esse aqui, ó, que diz, abre aspas, valeu pela confiança, semana que vem vou inventar um terremoto, vamos emendar o carnaval, fecha aspas. E além desse, outros inúmeros que rechearam as redes sociais, mas tiveram muitas imagens também, como essa de um homem nadando de braçada num alagamento. A rua mais parecia um rio, ou seja, a chuva não foi tão fraca assim em alguns pontos, não é mesmo? Você sabe quais são as 8 doenças que mais matam os brasileiros e como preveni-las? São elas: infarto agudo do miocárdio, pneumonia, diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica, hipertensão, AVC ou acidente vascular cerebral, câncer de pulmão e insuficiência cardíaca. Segundo o Ministério da Saúde, essas 8 doenças foram responsáveis por 423.200 mortes no Brasil em 2023, cerca de 28,9% do total de óbitos. Especialistas alertam que hábitos saudáveis e acompanhamento médico podem reduzir significativamente essas estatísticas. Infarto, AVC, hipertensão e insuficiência cardíaca lideram a lista. O infarto, que causou 94 mil mortes, ocorre pelo bloqueio do fluxo sanguíneo no coração, geralmente devido ao acúmulo de gordura nas artérias. Já o AVC, que vitimou 33.800 pessoas, resulta de obstrução ou rompimento de vasos cerebrais. A hipertensão, com mais de 34 mil óbitos, é fator de risco para essas doenças, enquanto a insuficiência cardíaca, com mais de 30 mil mortes, compromete a capacidade do coração de bombear sangue. A prevenção inclui controle da pressão arterial, alimentação balanceada, prática regular de exercícios, abandono do tabagismo e moderação no consumo de álcool. Siga as recomendações. Saúde em primeiro lugar. Olha só que imagem fantástica que rodou o mundo. Muita gente achou que fosse uma imagem gerada por inteligência artificial, mas não, é mais que real. Essa moça é uma bailarina francesa, bastante conhecida por sinal na França, e ela dança na proa de um navio durante uma viagem pela Antártida.
Que coragem e equilíbrio, porque se caísse daí, não sei não o que poderia acontecer com ela. São águas geladas, congelantes, na verdade, da Antártida, com vários blocos de gelo flutuando ao redor do navio e dela. Mesmo com a movimentação do mar, a bailarina consegue se manter firme na proa e executar movimentos leves, lindos. Com isso, Victoria d'Alberville viralizou nas redes sociais. O vídeo já foi visto mais de 8 milhões de vezes. No ano passado, ela fez apresentações durante os Jogos Olímpicos de Paris. Victoria foi com o namorado, o fotógrafo Mathieu Forgets, convidados por uma empresa de cruzeiros para fazer uma expedição até a Antártida. Foi aí que tiveram a brilhante ideia de fazer esse vídeo. Tudo foi acompanhado e aprovado pelos comandantes do navio. A bailarina disse que teve muito frio, muito medo, mas entendeu a real função de um artista naquele momento. Já o fotógrafo afirmou que a ideia foi mostrar um contraste entre a fragilidade da dança e da própria Antártida em um ambiente severo e frio. Que loucura, não? Mas que imagem maravilhosa! Sereia é quase engolida por um peixe enorme em aquário da China. O vídeo assustador circula nas redes sociais e mostra um momento em que a artista russa que interpreta uma sereia numa apresentação num aquário na China é atacada por um peixe de mesmo comprimento de um ser humano. As imagens mostram quando o animal se aproxima da mulher e quase morde a cabeça inteira da mergulhadora. A cena foi assistida por crianças e pelos visitantes do local que publicaram a filmagem na internet. Claro que viralizou. A artista russa Masha, de 22 anos, conseguiu rapidamente nadar para longe e sair do aquário rapidinho. O incidente ocorreu nesta terça-feira. Ainda bem que a artista sofreu apenas ferimentos leves na cabeça, pescoço e nos olhos. Imagens da mídia russa mostraram o rosto de Masha após o ataque. Meu Deus! O nosso giro de notícias fica por aqui. Outras informações no site da Tribuna da Imprensa, www.tribuna.com.br. Eu volto amanhã com muito mais notícias para vocês. Um grande beijo. Tchau!